E está começando mais uma edição do Papo Mix. E no último dia 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Mas aqui no Papo Mix, todo dia é dia de combater essa doença. Todo dia a gente quer falar e conscientizar o nosso público de como combater, de como se prevenir. Para isso, hoje a gente está com mais um assunto aqui que é super interessante, super novo. É o projeto PrEP Brasil. Estou aqui com o doutor Ricardo Vasconcelos, que é infectologista da USP. Tudo bem, doutor? Tudo bem, oi. É um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. Eu não vou chamar o senhor de senhor porque ele é novinho, eu vou chamar de você. Pode chamar de você. Doutor, conta pra gente assim, o que é esse PrEP Brasil? Você falou aí que é uma coisa nova, que está chegando, né? Quando você anunciou, na verdade, novo não é. Uma coisa que a gente trabalha nisso já desde 2007. Ah, é? É uma ideia bem antiga. Então já tem quase 8 anos já. Sim, bastante tempo. É novo no Brasil. Agora a gente está tentando trazer isso aqui para o Brasil, né? O que é a PrEP? É uma alternativa que uma pessoa pode usar para se prevenir do HIV. Foi a primeira coisa, depois da camisinha, inventada, que consegue diminuir a chance da pessoa pegar HIV. Que basicamente é um desenvolvimento de uma ideia que já existia anteriormente, que era chamada de PEP, profilaxia pós-exposição sexual, que é mais conhecida já no Brasil, que já está regulamentada pelo SUS, que é a PEP, depois que uma pessoa se expõe ao HIV, transa sem camisinha, além dela rezar, ela pode também buscar um remédio que ela tomaria para diminuir a chance de se infectar pelo HIV. Essa é a PEP. Então é uma prevenção que vinha depois que você tem um ato. Transei sem camisinha, eu estou desesperado que eu possa ter uma exposição de risco, o cara tinha HIV, sei lá. Eu tenho até 72 horas para buscar um serviço de saúde no Brasil que trate pessoas com HIV, que é onde está o remédio, o antirretroviral. E aí essa pessoa faria um teste rápido para saber se ela já não tinha HIV de outras exposições. Em sendo negativo o teste rápido, ela receberia um esquema antirretroviral bem simplificado, sem efeito colateral quase nenhum, que ela tomaria por 28 dias. Isso é a PEP, a profilaxia pós, que é a mais antiga. Aí um dia uma pessoa teve uma ideia, e se a gente conseguir reduzir esse intervalo entre a exposição e ter remédio circulando no sangue para zero, de maneira que quando a pessoa transa sem camisinha, ela já tinha remédio no sangue. Como é que a gente faria isso? A gente daria para uma pessoa que se expõe repetidas vezes ao HIV um remédio todos os dias da vida dela, ela ia ficar tomando esse remédio e sempre teria remédio detectável no sangue e dessa maneira estaria protegido eternamente do HIV. Essa foi a hipótese, a questão que o idealizador da PrEP fez em 2007. Em 2007 a gente começou a fazer um trabalho que durou de 2007 a 2012, chamado IPREX, I minúsculo, PREX, que é uma sigla de Iniciativa da Profilaxia Pré-Exposição, e a gente conseguiu demonstrar que sim, protege para caramba. Só que só protege quem está tomando o comprimido direito. Então o resultado é positivo. A pessoa que toma o remédio todos os dias, ela está lá prevenida mesmo. Isso que você falou é a coisa mais importante e a grande questão do momento da PrEP, que é a adesão. Tipo pílula anticoncepcional, para a mulher não engravidar. Se ela toma todos os dias da vida, ela não engravida. O resultado é certo. Mas ela sabe que se ela esqueceu de tomar no final de semana, ela tem que usar camisinha, porque protegida ela não está mais. Então, como é que a gente faz uma pessoa tomar o comprimido da PrEP direitinho, sem falhar? Esse é um desafio agora que a gente tem. Mas que protege, e uma coisa que muita gente pergunta, que é seguro. É seguro porque a gente dá antirretroviral para pessoas que não têm HIV. Antirretroviral, todo mundo tem um fantasma na cabeça que são os efeitos colaterais que o remédio pode causar. Isso foi avaliado também nesse trabalho no IPREX, e a gente viu que é absolutamente seguro. Também não tem efeito colateral? Tem, mas são poucos baixo. E toleráveis. Depois que a gente provou que essa estratégia protegia do HIV, segunda pergunta que surgiu na cabeça de todo mundo que trabalhava com isso era: quem deve tomar Truvada? Porque, veja bem o que eu falei, que o Truvada, a PrEP, Truvada é um remédio possível, dá para fazer com outras medicações. Foi o remédio que a gente usou na pesquisa. Ele só protege do HIV. Ele não protege de nenhuma outra DST. Em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo que se estuda PrEP, a gente fala, tire a camisinha.
A melhor maneira de se prevenir de qualquer DST é usar camisinha. A camisinha mesmo. Mas a gente sabe que não é todo mundo da população que consegue que consegue usar a camisinha de maneira consistente, em todas as vezes que se relaciona com alguém, né? Para as pessoas que têm brechas, que não conseguem usar a camisinha direitinho, ou para as pessoas que não conseguem usar nunca, o que a gente tinha de resposta quando elas procuravam o serviço de saúde e falavam: eu quero me proteger do HIV, só que eu não consigo usar camisinha, porque eu tenho alergia à camisinha, porque eu não consigo gozar quando eu estou usando camisinha. O que a gente tinha de resposta para elas? Nada. A gente falava: use camisinha, use camisinha. Ou então fazia que nem os americanos na década de 80, né, que falava: seja abstinente, não transe. É um jeito de prevenir, né? A gente não fala mais disso hoje. Então a PrEP surgiu no mundo como uma alternativa de prevenção ao HIV para as pessoas que não conseguem usar a camisinha de maneira consistente. Entendi. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas com a PrEP todo mundo vai parar de usar camisinha. Não, não foi isso que a gente verificou. Aliás, o contrário. Uma pessoa que está tomando PrEP, pressupõe-se que ela vai ter que ter retornos com o infectologista para pegar uma receita nova, e vai ter momentos em que ela vai conversar sobre a sua vulnerabilidade, como que ela está se comportando. Só o fato da pessoa ficar vinculada a um serviço e voltar mensalmente, trimestralmente, para conversar sobre a gerência do seu risco, isso faz com que a pessoa comece a se expor menos. Foi isso que a gente verificou nesse trabalho de 2007 a 2012. Dando um outro resultado também de estimular as pessoas a se prevenir mesmo, né? Quem que vai no médico hoje em dia, de 3 em 3 meses, para conversar sobre como eu estou me expondo ao HIV? Entendi. Ninguém. Essas pessoas que transam sem camisinha, que mantêm esse hábito, são as pessoas que alimentam a epidemia. E que continuam no Brasil, que nem você falou agora, no dia 1º de dezembro foram divulgados dados brasileiros. No Brasil a epidemia está aumentando. Todo mundo diminuiu, o Brasil foi o único que aumentou, né? Em jovens, você viu? Tipo, de 2006 a 2012, o número de novos casos de HIV por ano. Não estou falando o número de pessoas com HIV no total. O número de novos casos por ano. De 2006 até 2012, aumentou em 53%. Nossa, é muita coisa. É muito, está aumentando. Por quê? Porque transam sem camisinha. Como que está a procura? Como é que é o PrEP no Brasil em 2014? Foi em 2012 que a gente publicou esse trabalho, né, que mostrou que funcionava. Nos Estados Unidos, desde aquela época, uma pessoa que desejasse usar essa estratégia como prevenção, poderia já procurar um infectologista, fazia o teste de HIV, estava negativo ainda, não tinha pegado, pegava uma receita e ia na farmácia e comprava. No Brasil, não tem como você comprar um antirretroviral. Você precisa pegar pelo SUS. O Ministério da Saúde centraliza e controla a distribuição de antirretroviral. Não é que nem antibiótico que você compra na farmácia com receita. Você precisa pegar pelo SUS. Lá em 2012, o Ministério da Saúde se posicionou de maneira a não aderir, não vamos usar estratégia, porque é cara, porque as evidências científicas de que ela funcionava eram pequenas ainda, tinha acabado de ser publicado o trabalho. E agora, alguns anos depois, por recomendação até de instâncias superiores, a Organização Mundial da Saúde, no meio desse ano, recomendou que gays que se expõem ao HIV deveriam tomar PrEP. O Ministério da Saúde resolveu avaliar se vale a pena usar isso no Brasil ou não. Vale a pena investir essa grana aqui. E o que a gente está fazendo lá na USP, no CRT e no Rio de Janeiro, na Fiocruz, é chamado um projeto demonstrativo de PrEP no Brasil. Que serve para quê? Para saber se no Brasil, na realidade brasileira, na vida real brasileira, ia dar certo, que nem deu no protocolo de pesquisa. Lembra que eu falei que se a pessoa não toma o comprimido direito, não protege. E a pessoa que está tomando comprimido, que nas propagandas é dito que protege do HIV, se ele estiver tomando de maneira irregular, não se protegendo, e achar que está protegido, e se expuser mais ainda, ainda do que se expunha antes, essa estratégia de PrEP pode, de repente, ser um tiro no pé, né? E aumentar o número de novas infecções. Então, antes do Ministério começar a gastar esse dinheirão aqui no Brasil, ele quer saber se na realidade brasileira ia dar certo ou não. Se as pessoas iam voltar para pegar o comprimido, se iam tomar o comprimido direito, se iam voltar em consulta. Aí eles pediram para a gente pegar 500 voluntários,
todos eles gays ou trans, travestis. Gays a gente chama de HSH na pesquisa. Homem tem sexo com homem. E esses 500 serão acompanhados por 1 ano, recebendo comprimido de graça. E no final de 1 ano a gente vai dar os dados para o Ministério da Saúde para eles verem se vão usar essa estratégia a partir dos próximos anos aqui no Brasil ou não. As pessoas, por enquanto, que estão buscando esse nosso projeto, que é o PrEP Brasil, são pessoas que se interessam por isso, que querem e que estão... Então, nisso eu já vejo que tem um viés, né? Que a pessoa que procura o PrEP Brasil sabe que essa é a única maneira no Brasil de conseguir isso, prevenção. Por enquanto. Você não consegue pelo SUS, só nesse projeto. Então, são pessoas que têm um impulso, um interesse grande por isso. A adesão deles está boa, está excelente. Não conseguimos chegar ainda nos 500 voluntários, desde junho desse ano que a gente está incluindo. Queremos mais voluntários. Então, uma pessoa que pensa nos seus últimos 3 meses e lembra, putz, eu estou transando sem camisinha. Está correndo risco. Vira e mexe, eu estou transando sem camisinha, pelo motivo que for. Ou seja, a pessoa que reconhece que não está conseguindo usar a camisinha de maneira consistente, essa é uma pessoa interessante para o projeto. Venha para o PrEP Brasil, que a gente ainda está incluindo. Até chegar em 500 voluntários, estaremos incluindo pessoas. E quem quiser participar, como faz? Quem quiser participar, pode fazer de 2 jeitos. Tem uma página no Facebook, facebook.com/PrEP Brasil. PrEP é PREP Brasil, é a sigla Profilaxia Pré-Exposição Brasil. facebook.com/PrEP Brasil ou prepbrasil.com.br. Tem um site também. Nesses 2 lugares, tanto no Facebook quanto no site, tem os telefones dos centros. Aí, outra coisa que eles perguntam bastante, e no final de 1 ano de trabalho, a gente não vai mais receber PrEP? Ele fala, não. E como é que eu vou fazer? Volta a se comportar que nem se comportava antes. Existe a camisinha que funciona. Mas, eu acho que isso falou é muito importante. Entenda o voluntário que buscar o PrEP Brasil, que ele está participando de um projeto demonstrativo que vai decidir rumos. Acho que todo mundo participando e dando tudo certo, tem tudo para continuar, né? Então... Vamos assim, cenário 1. Daqui a 1 ano a gente diz para o Ministério da Saúde, dos 500 que a gente incluiu, só 200 chegaram até o final. Todos os outros 300 pararam de voltar nas consultas, não tomavam comprimido, transaram mais sem camisinha do que transaram antes, porque achavam que estavam protegidos, e acabaram, dos 500, 490 pegaram HIV. E tem um cenário preto, né? Horroroso, trevas. Cenário 2, dos 500 que a gente incluiu no trabalho, 1 ano depois, 498 conseguiram chegar até o final, todos eles tomando direitinho o remédio. Os 2 que não chegaram foi porque eles mudaram de país e continuam voltando. E dos 500, nenhum pegou HIV. É o que a gente espera. É o que eu espero também, mas aí eu pintei de dourado, né? O que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa no meio do caminho. Entre o dourado e as trevas, tem a realidade. E é essa realidade que o Ministério da Saúde quer saber. Como é que é no Brasil? PrEP vai colar? Eu já tenho mais ou menos uma suspeita do que vai acontecer, porque nos Estados Unidos, que nem eu falei, em 2012... foi disponibilizado para quem queria tomar isso daí. Nos Estados Unidos, atualmente, até o plano de saúde das pessoas paga pelo custo de comprar o remédio. De tanto que lá eles estão apostando. Né? É preferir prevenir do que depois remediar. A gente sabe que tudo no Brasil. Nos Estados Unidos tem um monte de gente tomando PrEP. Uma multidão já, 1 milhão de pessoas está tomando PrEP. Todos tomando direitinho e sem novos casos de infecção. Teve um voluntário que apareceu outro dia lá no PrEP Brasil, falando que ele ficou sabendo que existia PrEP no mundo lá nos Estados Unidos. Ele foi visitar um cara que ele tinha conhecido, um americano que morava lá, e que tomava PrEP. E aí falou que o cara chamou ele para ir numa sauna, e ele falou que a gente chegou lá na sauna, estava todo mundo transando sem camisinha, e ele falou, vem, vem. Aí ele falou, não posso. Ele falou, mas por que não? Vem. Aí ele só conseguiu responder, porque eu não tomo PrEP. Tipo, eu não posso entrar no parquinho. Eu tenho que ficar de fora, porque aqui ninguém mais usa camisinha. Aí o que você lê disso? Essas pessoas estão jogando dadinho ali, porque outras STs elas vão pegar. Na sorte, o HIV elas não vão pegar.
Mas a gente sabe que tem outras coisas também de risco, né? Doutor, até quando vai a pesquisa? A pesquisa vai até incluir os 500 voluntários. Então, a partir dos 500 começa a contar um ano ou não? A gente já tem um monte de gente, né? Já tem mais de 200 incluídos. E aí, quando o último, o 500º incluir, ele ficará por um ano sendo acompanhado e depois termina. Tem um intervalo máximo de inclusão, mas a gente não vai ultrapassar ele, porque a gente está indo no ritmo bom. Mas precisamos juntar mais gente. Então, se você está vendo essa conversa aqui, acha que tem 5 critérios, não uso camisinha direito e eu estou me expondo, estou transando sem camisinha, apareça lá, vamos conversar. Pois é, doutor, obrigado. Estou muito feliz com sua presença aqui, fortalecendo a nossa luta aí de combate ao HIV/AIDS. Nesse mês todo a gente vai estar com várias matérias mostrando e conscientizando o nosso público. E é de suma importância a gente falar desse assunto. A gente espera contribuir, que as pessoas venham participar desse projeto, que a gente vê aí que todo mundo aderir, todo mundo fazer direitinho. O Brasil só tem a ganhar, né? Eu acho também que o nosso sonho, pessoal lá do PrEP Brasil, é conseguir entrar essa estratégia PrEP dentro do cardápio de possibilidades de prevenção. E que cada um dia tenha a maturidade de conseguir escolher daquele cardápio o que mais se adequa à sua realidade, à sua especificidade, para conseguir se prevenir do HIV. Por exemplo, a pessoa que acha que a abstinência é a melhor coisa para ele, porque ele não consegue fazer nada diferente de abstinência, então, e use abstinência. Camisinha funciona para mim, use camisinha. Camisinha não funciona, mas PrEP funciona, use PrEP. Então tem que entrar no cardápio. Legal, cada vez mais dando opção e cuidando da saúde. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Obrigado por terem chamado. Tendo novidade, por favor, o espaço do Papo Mix está sempre aberto. Obrigado. Gente, o Papo Mix vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição.